Olá portistas, estamos de volta como foi prometido a semana passada para o último episódio aqui de balanço desta temporada. Como é habitual e vocês, quem já nos chega há algum tempo, sabe que no final da época fazemos sempre um pequeno balanço da temporada a nível desportivo. Também a nível individual a gente vai destacar algumas estatísticas também coletivas, de realçar no fundo se calhar as figuras maiores desta temporada, não é? Sim. E se calhar até podemos começar pela maior delas todas. Eu se calhar começo por aqui este balanço do Sérgio Conceição, que de facto neste momento é Sérgio Futebol Clube do Porto Conceição, porque ele é o clube neste momento, e conquistou ontem na sua final do Jamor frente ao Sporting de Braga o seu 10º título, Sérgio Conceição. Sim. Em 6 anos de Porto, portanto a terceira taça de Portugal, segunda consecutiva, o que não é assim tão fácil. Não é fácil, é muito raro mesmo. Eu que sempre, até desde o início desta temporada, apontei que o Sérgio nunca conseguiu o bi, e o bicampeonato infelizmente voltou a não conseguir, mas conseguiu um bi na taça. Isso acabou por acontecer. Uma temporada que o Porto fecha com 3 dos 4 títulos nacionais, não é? Dragão 27 com a conquista da Supertaça logo no início da época, com a conquista da Taça da Liga, e agora que também está bem alinhada, também. não é? Pela primeira vez. O Futebol Clube Porto consegue conquistá-la, e também o campeonato não conseguiu, obviamente, ficou a 2 pontos depois de estar a 10 ou 13 ou 14, e depois de várias vicissitudes que não interessa voltar ao mesmo, mas foi uma época, apesar de tudo, positiva. Agora, naturalmente, que o Futebol Clube Porto quer sempre mais, não é? Sim, falhar o campeonato nunca pode ser uma boa época, não é? Nunca pode ser uma boa época. Agora, mas, os títulos contam, como é óbvio. relativamente à vitória na taça, isso foi uma vitória incontestável. O Futebol Clube Porto foi uma equipa que mandou no jogo, mesmo, eu quase que me atrevo a dizer, mesmo na altura em que esteve com 10, não mandou aí no jogo, mas mandou no... Mas também o Braga não tirou grande partido. Sim, não permitiu ao Braga veleidades para conseguir eu acho que foi o jogo da época. O Porto para mim foi exímio, foi perfeito. Sim. Na primeira parte, se tivesse a ganhar 3 ou 4-0, melhor qualidade de definição houvesse por parte de alguns intérpretes. E de finalização, mas mesmo assim o Porto de facto foi... É daqueles jogos em que o Porto tinha o chip mesmo, isto só dá ganhar, mais nada, e nem consentimos mais nada, é um bocadinho isso, não é? É claro que o Braga também, em momentos decisivos, sobretudo fora, ali não foi fora, ali era um campo neutro, mas vacilou, não é? O Braga este ano teve isso. Sim, este ano sim. Na Luz, não é? Também. Luz, só em casa é que de alguma maneira se impôs. Sim. Não é? Empatou com o Sporting, creio eu, empatou com o Porto e perdeu, e ganhou o Benfica. Pronto, porque de resto... Em Alvalade até levou 5 duas vezes. Sim, foi até um bocadinho vergonhoso. Mas o Futebol do Porto foi de facto... Um bom ponto para casa aí do Braga. Mas pronto, estamos a analisar o Braga. Não estamos a analisar o Braga. Mas acho que o Porto esteve muitíssimo bem, todos os jogadores de facto com uma atitude irrepreensível. Agora, houve jogadores erráticos, um goleiro que na primeira parte me estava a irritar profundamente, mas na segunda parte já esteve diferente. No último terço as coisas não estavam a sair, mas foi uma grande primeira parte. São 3 apontamentos que definem o que é uma equipa a Sérgio e o que são os jogadores a Sérgio e os jogadores a Porto. O Uribe e o Otávio. 2 jogadores que foram amarelados. Houve uma altura em que o árbitro também estava a distribuir amarelos quase em cada jogada, e eles continuavam a ser intensos, continuavam a fazer marcações apertadíssimas aos adversários, mas com um saber estar tão sem fantástico, nunca baixar a intensidade e agressividade no jogo. Mas sem provocar a falta que levava-se ao segundo amarelo e ao consequente vermelho. Portanto, isso é revelador de uma maturidade fantástica e de um saber competitivo e inexcedível mesmo. Acho que foi um bocadinho a marca do Sérgio, que é este querer inultrapassável, esta intensidade máxima de jogo, sempre esta a pressão alta. Mesmo ontem o Porto, por exemplo, esteve muito bem também nas transições defensivas. Acho que o Porto rapidamente recuperava e não deixava o Braga jogar. Acho que o Braga teve um único remate perigoso. Só há uma defesa do Cláudio. Só há uma defesa do Cláudio Ramos. Portanto,
Eu acho que novamente é um jogo que resume a época neste sentido, que é este Porto, este 11 do Porto, no seu melhor, não tenho dúvidas que é um 11 campeão nacional, não tenho a menor dúvidas disso. Olhando para o banco, começam a aparecer dúvidas e não se pode jogar sempre assim, porque olha, o Ivan Nilsson na primeira parte rebentou, quando andou a época toda arrebentado, também depois ainda houve esse problema das lesões, também foi uma época um bocadinho, também é algo de reflexão também dali do departamento médico, da parte da preparação física. Faltou o melhor avançado que o Porto tem, que é o Ivan Nilsson, de facto. Na primeira parte ainda esteve. E viu-se isso nestes últimos 2-3 jogos. Mas também é justo dizer, nós pronto, também de facto não somos os maiores fãs do mundo do Taremi, mas ontem o Taremi é um dos homens do jogo no sentido da inteligência. E eu até achava assim, se tirar o Tony Martínez está mais fresco, não sei, porque o Taremi parecia mal cansado. Mas o Taremi, com a sua inteligência, soube expulsar um jogador do Braga, soube arrancar faltas no momento certo. Isso ninguém mais faz também. Essa inteligência de jogo que ele tem. É um jogador que se dá àquilo que é necessário no momento. Pois. Ele, se é preciso recuar, ele recua, ele vem defender nos cantos, mas isso todos Sim, fazem. Claro. Ele faz as transições, faz a ligação do meio campo à frente. Faz. Mas para mim foi chave nesse momento em que estávamos com 10 jogadores. Sim. Aí foi muito inteligente. Agora, lá está, acho que depois vê-se curto, e isto entrando também na onda do balanço novamente, que é o principal objetivo do vídeo, acho que de facto é uma temporada inacreditável, completamente para mim acima das expectativas, devido ao plantel que temos, pronto, à qualidade média, porque como é que é possível ter-se conquistado tanto, e ficámos a 2 pontos, com todos os pormenores que até já falámos na semana passada, uns pequenos X e o Porto era campeão nacional, não é? Como é que é possível? O Porto fica em segundo lugar a 2 pontos do primeiro, depois de estar a uma distância enorme. Essa capacidade de regeneração, esse renascer das cinzas como a Fênix, não é? É uma coisa impressionante. O Sérgio consegue fazer isso sempre. É impressionante surreal. Como é que ele consegue sempre. Porque normalmente 1 ou 2 vezes acontece, mas normalmente não. E o Porto até teve vários tombos, não é? A primeira volta foi muito atribulada. Teve uma segunda volta ao Futebol Clube do Porto em que perdeu um único jogo, um jogo de uma polémica imensa, um jogo em que o Porto foi prejudicadíssimo, que foi com o Gil Vicente em casa. Foi o único jogo que o Porto perdeu. Depois empatou em Braga e antes, perdeu. Como assim o único jogo que o Porto perdeu? O único jogo que o Porto perdeu foi com o Gil Vicente. Mas em relação... Na segunda volta. Na segunda volta. Segunda volta. É isso que eu não estava a perceber. E para além desses 3 pontos perdidos, perdeu mais 2 em Braga com um empate. Exatamente. Mas essa recuperação, essa remontada já vinha da primeira... Sim, já do fim da primeira volta. Porque o Porto, depois de ter empatado com o Casa Pia, nunca mais deixou de ganhar. Ok. E ganharia, na minha perspectiva, também ao Gil Vicente, se não tivesse acontecido o que aconteceu. E nesse jogo e nessa jornada, foi a jornada em que repito isto é bom que também não tínhamos memória. Foi a jornada em que o Benfica teve aquele jogo em Vizela que foi também uma vergonha de arbitragem. Mas... É o que eu digo, lugar, a 2 pontos, ganhou a Supertaça, ganhou a Taça de Portugal, ganhou pela primeira vez a Taça da Liga. Primeira fase de grupos, começou muito mal, mas também aí ele soube regenerar a equipa e também aí contamos com um Diogo inexcedível. E portanto, ficamos em primeiro num grupo em que tinha o Leverkusen, o Madrid, o Atlético de Madrid, e o Clube Bruges, curiosamente até o Clube Bruges que passa connosco. Um plantel escasso em termos de qualidade. Tínhamos perdido já a meio da época passada o Luís Dias. Perdemos também o Corona, que já não fazia muito naquela época, mas que em épocas anteriores foi jogador decisivo. O Sérgio Oliveira, o Vitinha, o Francisco, o Fábio Vieira. Entradas. David Carmo, que não jogou. Verón, que não jogou. Eustáquio, eu acho que até já tinha entrado. Já estava ano passado. E o Samuel Portugal. E portanto, vamos comparar plantéis, não vale a pena. O André Franco. Não vale a pena. Entrou o André Franco, jogador. O que é que eu espero? Espero que, de facto, estes agora já um bocadinho a perspectivar também o balanço, mas também a apontar para o futuro.
que o Sérgio merece mais, merece outro plantel, merece outros jogadores. Ele próprio também tem que ir buscar à cantera jogadores e tem que saber apostar também em jogadores bons. O que seria o Sérgio agora, com um grande plantel. Com um grande plantel. E já agora tragam outra vez o Baró. O Baró tem que estar connosco e o Baró é tão importante. Nós não temos meio campo. E o Uribe, os outros a gente acha que vão sair, mas o Uribe é uma certeza. E já ontem o Presidente confirmou mesmo. Né? Sem dúvida. Portanto, sim, a qualidade está cada vez mais baixa. O Sérgio ontem disse uma coisa. Mas eu gostava de ver, claro que o Sérgio ano passado teve um grande plantel, mas ter ali mesmo grandes jogadores e ainda reforçar 2-3 anos, o que é que seria? Isso, e o ano passado fizemos 91, foi recorde de pontos, para mim o melhor plantel. Não tenho dúvidas, nós estamos a ter a sorte de ter o Sérgio como treinador e o Sérgio ficar por ser portista. Sim. E por ter um grande amor ao clube, porque o Sérgio Conceição, eu não tenho a menor dúvida que num grande clube a nível internacional, o grande clube no sentido de também clube poderoso, poder clube de compra, poderoso. Sim. O Porto é um grande clube, mas não tem esse poder, obviamente. Eu não tenho dúvidas que ele punha o chip daquelas cabecinhas de grandes craques de uma maneira. É uma grande equipa técnica, eu acho. O Sérgio é um treinador para ser campeão europeu, não tenho dúvidas. Se ele consegue o que consegue com o Porto, o que é que ele não conseguiria com este Porto? E com este Porto, um dos Portos mais frágeis. Mais frágeis, mais frágeis, não é? Olha, vamos entrar aqui um bocadinho nas estatísticas mais individuais. Começámos sempre pela do guarda-redes, que nem sempre é mais justa, porque um guarda-redes joga as taças, outro joga campeonato e Champions, não é? É sempre diferente, mas também é justo, e eu também fiquei contente de ser o Cláudio Ramos o guarda-redes mais eficaz, por assim dizer, que parece que sofre menos golos por tempo, não é? Em relação minutos-tempo, golos por minuto, quero dizer, do que o Diogo. Claro que nós todos sabemos que o Diogo Costa é guarda-redes de seleção e neste momento se calhar é top 3 mundial, mas é justo também esta menção para o Cláudio. O Cláudio fez 20 jogos esta época, tem 5 golos sofridos e não perdeu nenhum jogo. Se quisermos podemos considerar perdeu aquele o da taça em tempo regulamentar, em tempo 90 minutos, mas depois não perdeu nenhum. Depois não perdeu. Tem 5 golos sofridos. O único jogo foi com o Mafra para a Taça da Liga. Pronto, e é preciso ver que ele jogou a Taça da Liga e jogou contra o Sporting, jogou agora contra o Sporting de Braga, fez jogos do campeonato, um outro jogo que o Diogo falhou. E o Cláudio dá ali muita segurança, se é aquela alternativa. E eu acho que ele pode ser um bom titular do Porto. De alguma maneira tem um bocadinho de talismã. É isso. Eu também acho. Eu fiquei também contente por isso, que também é justo mencionar o Cláudio. Primeiro, teve 2 anos à seca. Vinha ele do Tondela e tinha chegado à seleção nacional pelo Tondela. E só isto é um feito, não é? Exatamente. Aguentar a sua oportunidade. À sua frente tinha Marchezinho e Diogo Costa. Isto quer dizer, é desmoralizador para qualquer um. E ele o que é que fez? Trabalhou. E se calhar para o ano vai ter a oportunidade de ser titular do Porto. O que me descansa, não me descansa, é depois se calhar as opções no banco. Porque uma coisa é, lá está, ter Marchezinho e Diogo Costa, ou Diogo Costa e Cláudio Ramos, a outra coisa é ter Cláudio Ramos e Samuel Portugal, ou Meixedo, não sei, não é? Não é bem a mesma coisa. E lá está, a qualidade do jogo de pés do Diogo, não é? Que faz dele depois outro nível. Mas acho que é uma menção aqui muito honrosa para o Cláudio, que aparentemente sofre menos golos, mas pronto, os jogos são diferentes, nós sabemos disso. Nos assistentes, e lá está, isto é as assistências contabilizadas por nós, curiosamente houve 3 jogadores a ficar com 2 assistências cada um, o que também é revelador destes 3 mesmos jogadores, que é o Taremi, o Galeno e o Otávio. Ontem o Galeno apanhou-os, que tinha 11, também fez ele até fez 2 assistências, mas uma como é autogolo, senão até ficava à frente o Galeno, mas fez a assistência final para o Otávio, que também está nesta lista, e não deixa de ser também para mim muito curioso o Taremi, que já vamos ver à frente, mas também não é surpresa, que é o jogador com mais golos, também é o melhor assistente. Isto de facto é uma coisa, e o Galeno também cresceu muito este ano. Significa que de alguma maneira ele, sendo um jogador polivalente, é um jogador que dá tudo à equipa, e dando tudo à equipa se calhar até desaproveita-se como goleador. Não quer dizer que ele seja um goleador
na minha perspectiva, não é um goleador como o Taremi, como o Evanilson. Sim, como goleador, como aquele matador, não. Mas ele acaba por prescindir um bocadinho. Como finalizador. Ele também não é mais finalizador e não é mais goleador, porque também é chamado a outras missões. Não é? Pois. E ele, portanto, e nas diferentes missões, quer como goleador, quer como assistente, ele igualmente está entre os melhores, o que também é fantástico, não é? Fantástico. Depois o Otávio, que é o monstro que toda a gente sabe, quer dizer, ele este ano conseguiu superar os melhores Otávios de outras épocas, para mim. O jogo que ele faz ontem... Aquela imagem, quando ele marca o golo, merecidíssimo. Sim. É revelador. E esse golo... Tudo o que ele estava a sentir e queria que a equipa sentisse, uma coisa... Ele é a extensão do Sérgio em campo. O Pepe, claro. Mas o Otávio, para mim, ainda é mais no sentido dessa garra. Vejam a repetição do golo. Qualquer jogador ali podia, com toda a propriedade até de se resguardar fisicamente, não se abordaria aquele lance. E ele arriscou uma lesão. Ele arriscou uma lesão ali. Mas isto também é uma verdade, e quem anda no futebol se calhar sabe um bocadinho isso. Quando tens medo de lesionar, estás mais perto de lesionar. Sim. E quando vais firme e com tudo, se calhar aí é que quando te lesionas, parece um bocado ao contrário. Mas ali até os Racites, que está ali a fazer quase uma entrada, que tu até me disseste, para mim era penalti, e eu também acho que é penalti, mas deu lei da vantagem. O Otávio mete-se ali à frente, arrisca a sua... Ele até fica com o pé que ele remata, ele depois fica meio torcido. Sim. E ele arriscou fisicamente. Mas ele nem se lembra, ou quer dizer, se ele sentiu alguma dor, se calhar não, sentiu, ele vai... mas ele quer festejar e quer sair dali a correr e... Continuando. De alegria, não é? Mas isto também é revelador e há mais jogadores aqui perto que também... Foi um processo coletivo este ano e vamos ver isto daqui para a frente. Não há aquele destaque de... E este destacou-se mesmo muito nisto. São 3, 4 que andam ali sempre. É valia sobretudo da coletiva. Pronto. Mais jogos. Portanto, o jogador que participou em mais jogos. Não quer dizer que se calhar fez o que fez mais minutos, mas participou em mais jogos. Por acaso vai ser o mesmo jogador. O PP tornou-se um imprescindível este ano. 55 jogos. Desde que a gente faz o Dragão Autêntico, nunca houve um jogador a fazer 55 jogos. A participar em 55 jogos. É uma monstruosidade isto. Há uma única coisa que me afasta um bocadinho do modelo de jogo do Sérgio Conceição. Eu gostava de ver um futebol mais artístico. Gostava, eu aprecio muito, a título de exemplo, eu gosto imenso do futebol que põe um Guardiola, por exemplo, um estilo mais apoiado. Agora o Zerbi no Brighton, pronto, eu gosto muito desse estilo de futebol. Mas isto para dizer, isto vem a propósito de quê? Que eu gostava de ver também o PP noutras funções, muito mais à frente, obviamente. E até se calhar também muito pelo miolo do terreno. Mas aqui acima de tudo também foi o problema das laterais. Tens um lateral direito que é o João Mário que também anda lesionado. E ele ontem revelou-se um lateral e um defesa excepcional. Um ala, ele é tudo. Um ala, tudo. E foi sacrificado. Eu também aproveito e mostro já que ele acaba por ser também o mais útil, o jogador com mais minutos também. Tem 4.500 minutos, aproximadamente, uma brutalidade. Também nunca houve jogador tão utilizado. Tem revelado uma resistência física muito boa. É isso. Muito boa. É isso. E boa preparação, certamente, não é? Ou seja, ele participa em mais jogos e joga muitos os jogos todos, praticamente. Sim. Está sempre ali. E é um ritmo intensíssimo. Sim, claro que um Uribe e um Otávio também andam aqui nos 50. Pronto, mas o PP nesse aspecto destacou-se e com uma regularidade, um nível de regularidade muito alto também. Portanto, o PP é um dos homens da época, naturalmente aparece nestas estatísticas. Completamente. Para mim um dos jogadores mais dotados neste momento que o Futebol do Porto tem. Sem dúvida. E oxalá que não seja um jogador que também que não se lembrem dele para já, não é? Se calhar o Sérgio tendo batido a lateral pode ser que o tenha... Eu não sei se isso não o valoriza ou ainda mais. Até porque já se fala que ele pode ir à seleção brasileira precisamente como lateral, que se calhar como extremo estava mais tapado e é uma mais-valia e pronto, lá se vai o PP e eu não me ponho as mãos no fogo.
Eu tenho muito receio que seria deste Porto sem um PP, um Diogo Costa, um Otávio. Pois. Sim, foram os elementos fulcrais, não é? O Diogo, o Pepe, o Uribe, o Otávio, o Taremi, o PP. Pronto, esses jogadores todos aparecem aqui. O melhor marcador, Taremi, faz a sua melhor temporada, 31 golos. É uma coisa impressionante. Nós já não temos um jogador a marcar mais 30 golos. Acho que é a primeira época, Conceição, entre aspas, que alguém supera os 30 golos. É uma coisa impressionante. É uma marca impressionante. Mesmo, eu sei que alguns são de penaltis. O Abubacar não conseguiu isso. O Abubacar conseguiu 26 na melhor temporada, por exemplo. Também depois teve a lesão a meio que se calhar disparava isso. Sim. E aí dividiu com o Marega que fez 20 golos nesse primeiro ano, não é? Aqui foi só o Taremi. O Ivan Nilsson tem 10 golos. Repare, no modelo em que o Futebol Clube do Porto normalmente joga com 2 avançados, portanto, não é um que tem o privilégio de lá estar para finalizar. Mas repare, melhor assistente, melhor marcador. Sim. E depois é o jogador que precisa de menos tempo para marcar. É também o mais eficaz. É o homem que precisa de estar menos tempo em campo para fazer gol. 0.65 gols por jogo. E já agora acrescento uma qualidade ao Taremi. Sim. Para mim é um jogador um bocado irritante, mas depois a gente tem que reconhecer que... Não, eu também reconheço que eu sou injusto com o Taremi. Uma certa lentidão que me desagrada, não é? Mas também é característica dele já. Mas que ele é de facto um jogador diferenciado e muito inteligente, sem dúvida. Também não é o jogador do mundo que eu mais aprecio, mas eu tenho que ser injusto, porque os números não são tudo, claro que não, mas ele é preponderante. Também há um Porto com o melhor Taremi, o Taremi com bom fulgor físico, Taremi disponível, e um Taremi, quando esse Taremi não está, o Porto também se apaga muito. Isso diz muito. E sobretudo porque perdemos elementos de elevadíssima qualidade, como um Fábio Vieira e como um Vitinha, na transição meio-campo-frente, na ligação meio-campo-frente. Claro. E ele faz isso. Então, sem o Taremi, o que é que seria o Porto? Aí é quase que perder essa ligação, uma coisa inacreditável. Essa é a questão. É o Otávio que aparece lá muitas vezes, ligar as duas fases, mas pronto, portanto, o Taremi, impressionante. Agora, o jogador, como vocês sabem, nós ainda estão abertas as pontuações do jogo da Taça, o jogador que tem a melhor média de pontuação de todos nós, toda a gente que votou a época toda, no final de cada jogo é atribuída uma pontuação. E eu peguei nas médias todas, de cada jogo, de cada jogador, e é o jogador que tem a média mais alta. E isto não deixa de ser surpreendente, e se calhar também diz muito desta época, que esse jogador é o Diogo Costa. Tem 7,71, portanto praticamente teve sempre 8 os jogos todos. É impressionante, porque e lá está, e ele é um jogador que teve também... O Diogo em termos de competições internacionais foi uma coisa brutal. Foi brutal. Fabulosa. Não nos podemos esquecer, tu já referiste isso, não é? O Futebol do Porto estava para perder quase todos os jogos, não fosse o Diogo Costa. Não fosse o Diogo Costa. Ele teve intervenções decisivas mesmo. Champions é sagrado, por isso lá está aquela questão do Cláudio, mas toda a gente reconhece isto. E o Diogo Costa foi, no final das vezes, foi 13 vezes o MVP da partida. O homem com votação mais elevada. Isto diz muito. Isto diz muito. Um guarda-redes. Portanto, também espelha muito aquela fase atribulada do Porto, em que o Diogo... Mas não só, também mesmo ofensivamente. Eu lembro-me de passos para o Galeno de 80 metros. Passos milimétricos. Completamente. Um deles até deu gol também. E o Diogo, lá está, voltando à conversa dos guarda-redes, de facto é um guarda-redes top mundial. Top mundial. É uma coisa impressionante. E eu tenho mesmo muito medo, porque apesar de ontem... Se ele não fosse do Futebol do Porto, hoje era um jogador venerado como é o Cristiano Ronaldo. Pela nossa comunicação social. Sim. Estaria a esse nível. Com a idade que tem, já estar neste nível como guarda-redes. Não, e ele é o oposto. Ele ainda é julgado, até porque teve aquela falha no Mundial, aquela distração. Portanto, ele ainda é julgado como... quase o sim do... Portanto, o Diogo é uma coisa... E este sim, eu acho que acima de todos, será eventualmente o jogador mais difícil de manter. Primeiro, o Porto tem sempre que vender, está nesta situação
ridícula financeira há anos e anos e anos e parece o buraco está cada vez mais fundo, é a sensação que eu tenho, sinceramente. Mas sobretudo... E o Diogo é muito apetecível pela idade que tem, portanto, eu não me admira mesmo que chegue aqui um clube e até que bata os 75 milhões que é a cláusula dele e ele saia, porque ele é um guarda-redes para jogar 15 anos num clube e ele aceitou 75 milhões é barato. Um jogador que pode dar o nível que pode dar. E este eu acho mesmo, infelizmente, que vimos o último jogo dele com a camisola do Porto. Sim, mais um da Youth League. Contra o Guimarães. Contra o Guimarães. Acho mesmo que vamos perder o Diogo, infelizmente. Sim. Que o vendam bem, ao menos. Pois, que o vendam bem e depois que vão buscar bons jogadores, mas de facto, não. Enfim, vamos ver. Olha, agora vou avançar dentro destas pontuações que eu acho que é giro, também é por isso que a gente volta a todos os jogos, o 11 mais pontuado. Claro que eu aqui fui posição a posição, não peguei nos 11 jogadores mais pontuados, senão dava tipo 5 avançados e 3 médios, não é? Claro. E então pronto, sem surpresas, temos o Diogo Costa com o guarda-redes mais pontuado. E eu aqui acabei por pôr o PP como defesa de direito, comparei com o João Mário, com o Manafá e Rodrigo Conceição. Pus aqui o PP até porque à frente também havia o Tsinter. Pepe e Marcano, sem surpresa. Portanto, nem Fábio Cardoso nem David Carmo chegaram aqui. Aqui o Vendel ainda conseguiu superar o Zaidu, que eu até fiquei surpreendido porque a malta casca muito no Vendel. Ainda ontem tem aquela distração, desplicência, quer dizer, podia custar. Também fez isso, o ano passado, frente ao Atlético de Madrid. Custou-nos a eliminatória. Que eu acho que até é um jogador que está a ser um bocadinho também desvalorizado. A malta não gosta do Vendel e acho que às vezes sem razão. Agora, que de facto, nós em termos laterais, se calhar não há nenhum que convença mesmo, não é? Isso é assustador. Ele tem uma melhor técnica que o Zaidu. E repare, ele é o mais pontuado com 6.12. Isto é média, 6 é aquele valor médio, não é? Portanto, para reparar, por exemplo, um Pepe tem 7.30, não é? Quer dizer, é altíssimo. Depois, a nível de meio campo, também um bocadinho baixo está aqui o Uribe, com 6.74, 6.65, tudo aqui nem valores medianos. O Grujic não entra, ainda tem valores inferiores, o André Franco tem valores inferiores. Depois, sem surpresa, também altíssimo, Otávio 7.51, quase à beira do Diogo. Portanto, é 15, não é? Isto é um valor. Isto em todos os jogos, não é? Estamos a falar de uma média. Há um jogo menos bom, tens um 5, não é? O Galeno também conseguiu acima dos 7, também acho que é justo. E na frente, os avançados mais pontuados são o Taremi e o Namazo, à frente do Tony e do Ivan Nilsson, curiosamente. E eu acho que o Namazo é um jogador que cresceu muito. O Ivan Nilsson esteve muito inconstante. O Tony, acho que também seria justo se cá estar aqui, porque até ontem foi sacrificado, custou-me, coitado do homem. E ele inclusive, ficou entre os melhores marcadores da taça. E bastava um gol. Um gol para ficar mesmo como o melhor. Sim, tinha 6 golos. Mas o Namazo, olha, quase a marcar, mas foi o autogol. Tiraram-lhe esse gol. Mas o Namazo acabou por ser preferido por todos nós que votamos, não é? O Namazo é um jogador. E é um jogador de futuro. Eu acho que é um jogador de futuro. E acho que o Sérgio Conceição, ainda bem que está a gostar dele e vai apostando nele. Mas acho que é um jogador, porque é um jogador que é um pouco imprevisível, dá ali várias soluções, é um jogador de uma grande plasticidade. Sim, não é? Sim, sem dúvida. Pronto, este acaba por ser o 11 do ano em termos das nossas pontuações. Deixem-me só avançar com algumas estatísticas coletivas que para mim foram altamente surpreendentes, porque são valores todos eles melhores que os do ano passado, não tendo sido campeão, mas estamos aqui a falar em termos absolutos dos jogos todos. 78% de vitórias, isto é uma brutalidade, porque o Porto, eu vou dizer uma coisa, vitórias, algumas delas muito sofridas, obviamente. Claro. Até por isto, o sofrimento até vem daqui, vem da condição psicológica em que uma equipa entra em campo sabendo que está tão atrás do rival, não é? E portanto há sempre ali uma vontade imensa, um querer inultrapassável, mas há o peso do atraso. Claro, e portanto sobretudo isso. O medo de se pôr em causa qualquer coisa e portanto, como se tinha que ganhar, era o 2-1, era o 3-2, era o 1-0, não é? E o sofrimento, não é? Impressionante. Isto traduz-se aqui no que se diz: 56 jogos, 44 vitórias. É impressionante. Isto é impressionante. É uma coisa
surreal. Depois dividimos em empates e derrotas Isso o resto aí, do claramente, por um igual. elogio a toda a equipa. Que Falando em soube resultados, a qualidade de facto, eu Mas a também acho equipa que técnica foi, fantástica. que foi a qualidade foi medíocre ao longo da Sim, época, a sim, qualidade média, mas olhando para resultados foi inacreditável. Inacreditável. Repara, o Porto tem melhor Aquilo que ataque. dizíamos há bocadinho, se o Sérgio consegue isto com este plantel, não conseguirá com outro plantel, mesmo que tenha jogadores a Sérgio, Claro, mas de outra qualidade. Claro. O Porto tem mais golos este ano que o ano passado. 124 golos. E 35 sofridos apenas. É uma brutalidade também. Eu próprio fui surpreendido. Uma brutalidade. Depois a porcentagem média de posse de bola, eu ponho sempre aqui 57, baixou 2 ou 3 pontos em relação ao ano passado. Pronto, o que diz também de alguma Os coisa. executantes são outros também. Sim, não conseguimos. Não temos um se bem que o Sérgio nunca teve médias de posse de bola muito altas. Ele não é muito adepto daquele jogo muito associativo. Não. Mas diz sempre alguma coisa sobre a qualidade da equipa ter bola e mandar mais no jogo e assim. E também dar aqui uma nota, também este número foi superior à média de espectadores no Dragão este ano. Foi quase 40 mil, 38.900. A média de todos os jogos. Numa época que andámos sempre aqui um bocadinho atrás, não é? E jogos sofridos e a malta sempre ali no Dragão. Pá, espetáculo mesmo. Por último, é sempre o prémio mais aguardado do ano, não é? O Prémio Dragão Autêntico, que nós também ainda hoje conferenciámos tarde. Foi logo sem saber. O primeiro foi unânime. Que nos veio à cabeça. Isto sempre olhando para jogadores. Claro que a figura este ano, Sérgio Conceição, ponto. Mas isto é sempre em relação ao jogador. Mas o Sérgio Conceição não é a figura da equipa, é a figura do clube. Do clube. E de facto aqui, podes anunciar tu, mas de facto... É o Otávio. Acho que é... O Otávio é a personificação do jogador a Porto. Porque ele já não se... Aliás, eu vou dizer uma coisa. Se porventura o Sérgio saísse do clube, e porventura sairá... Pode não ser já na próxima época, mas onde há de ser, ele também não é um homem jovem como treinador. Mas o Otávio havia de sentir muito alguém que viesse e que não tivesse esta cultura. Ele trabalha com ele há 7 ou 8 anos já. Ele iria estranhar imenso. Como é que não se pode ter alguém que esteja a liderar tem que ter uma ambição imensa. Porque ele meteu isso, o Otávio é isso, o Otávio já é isso como jogador e portanto... Os jogos que ele faz, até também essa meia final do Famalicão, ele 120 minutos, até parecia que se tinha lesionado e faz aquele golaço que resolve também a passagem. Até, vários momentos que ele segura a equipa, também quando ele não está, olha, contra o Inter de Milão, a falta que ele não nos fez, que ele foi expulso lá e cá, a falta que ele não fez, não é? E cá não jogou, obviamente. Eu lembro-me de vários nomes, seriamente, acho que o Diogo Costa seria justo, o Pepe, o Uribe, o PP, porque lá está, acho que este ano há aqui uma coisa muito coletiva, mas de facto o Otávio é o Otávio. O jogo de ontem resume o Otávio, é surreal. E o Otávio, de facto, nesta superação que ele quer sempre mais dele próprio, ele exige sempre mais dele próprio, que até tecnicamente também tem tido uma evolução notável. Porque o Otávio é um jogador mediano bom. E ele está, até mesmo em aquilo que nós muitas vezes lhe apontamos como defeito. Sim, o passo saia mais ou a menos. Mas até nisso ele tem aprimorado. Até nisso, é verdade. Porque de facto ele está ali com toda a energia, com todo o querer e portanto... Aquilo transcende. Transforma-o noutro jogador. E quem vive momentos dessa natureza está a ser feliz naquele momento. E portanto, ser feliz... estar-se a realizar leva a que a pessoa esteja mais confiante, não é? E portanto, estando confiante, há mais acerto. Claro. Há mais acerto. Não, é surreal. Acho que não há palavras para o Otávio, acho que toda a gente percebe as coisas. E até a compreensão física dele. Ele não jogou relativamente franzino. E ele lesionava-se muito nos primeiros anos, eu lembro-me disso. Sim, aí também como é que ele passa esta época a jogar assim, sem lesões? Que é algo de facto também a rever, que este ano até tivemos muitas. Sim.
Acho que fica aqui resumido e é o espelho da época. Não há uns destaques de jogadores geniais. Acho que valeu muito pelo coletivo. O Galeno, o PP, Otávio, Taremi, todos a um grande nível, comandados muito bem pelo Sérgio e pela equipa técnica. Só assim se foi possível ser a época mais titulada do Sérgio, que a verdade também foi essa, não é? Pena ao campeonato, mas de facto... Eu gostava só de comentar também as declarações de ontem do Sérgio, que de alguma maneira também foram declarações um bocadinho de balanço da época, sobretudo nesta frase que ele diz assim, até quando já estava reunido assim um bocadinho mais informalmente com alguns jornalistas, ele diz que é muito difícil no futebol português, ele refere assim, eu diria que no Porto muito particularmente, acrescento eu, é muito difícil manter um jogador 3-4 épocas seguidas, ou manter a mesma equipa 3-4 épocas seguidas, com ligeiras variações, porque isso acontece sempre. Claro. E até, o Otávio teve sempre. Até diria que é saudável que aconteça também essas variações. Sim. Não é saudável, é da forma que tem acontecido. O plantel também se cristalizava e perdia-se criatividade, perdia-se tudo. Mas que é muito difícil porque o futebol português não tem poder económico, não é? Para ombrear com os ingleses, com os espanhóis, até com os italianos, com os alemães. E a par disso também há algumas questões a rever. Ele aqui deixou escapar um bocadinho, na minha perspectiva, mas nem foi, digamos, de forma deliberada, saiu naturalmente. Há questões a rever, diz ele. Ele acha que é impossível não haver. Ele também sente, ao dizer isto, acho que também sente um bocadinho que há ali fragilidades e que não se pode, mesmo fazendo o que ele faz, tirando um partido do jogador, o máximo partido das potencialidades dos jogadores, tem que haver mais alguma coisa. Isso é óbvio. Tem que haver mais alguma coisa. Eu pergunto-te assim, então imagina o Porto... Ele faz esta ligação agora depois à conversa que vai ter com o Presidente, sempre na preparação da pré-época. Mas isso, ele faz sempre isso e depois tira-nos sempre na mesma aos melhores jogadores. Eu acho que já muito aguentou ele e temos de estar mesmo gratos por isso. Mas eu então agora digo-te uma coisa, achas que o Porto, esta direção, a ter os resultados esportivos tem tido o Sporting, vendia um jogador por 60 milhões como eles estão prestes a vender o Ugarte? Achas que o Porto vendia? Não, acho que não. Acho que não. O Porto não vendeu o Luís Dias, que era só o Luís Dias, um jogador, pá, esse sim, se calhar para apontar a 100 milhões. Aliás, o futebol do Porto houve momentos, agora, vendeu por 45. Apesar de tudo, a situação está um bocadinho mais estabilizada em termos financeiros, aparentemente. Eu não sei. Mas houve momentos em que o Porto deu quase a entender que estava aflito para vender. Isso é o pior sinal que se pode dar ao mercado. Então, porque isso é dizer assim, venham aqui que nós vendemos a saldo, não é? E vendeu. Nunca se pode ou deve fazer isso. O Porto nunca... E repara, em que é que o Sporting tem mais receita que o Porto? Vão muito menos à Champions. Tem vendido menos que o Porto. O Porto, apesar de tudo, vai vender mal, mas vai vendendo muitos jogadores. O Porto, ano passado, fez muito dinheiro. Estamos a falar, se juntar só Dias e Vitinha e Fábio Vieira, são 120 milhões, mais ou menos. É muito dinheiro. O Sporting não tem vendido assim. Tem vendido Mateus Nunes, o Palhinho, não sei. Estão a vender por 60. O Porto, por 20, estava vendido. Estava vendido. Portanto, só um ceguinho é que não vê isso. Pronto. E isso é o grande inimigo do Porto, é esta direção. Metam isso na cabeça. Esta direção é danosa para o Porto. É uma gestão danosa. Olha, temos a sorte de ter ali o Sérgio Conceição. Temos a sorte de ter o Sérgio Conceição. Neste momento temos um plantel que também não se consegue fazer grandes vendas neste plantel. Agora, o que é que vai acontecer? Pois, o problema é que os poucos ainda que fazem um bocadinho a diferença, se calhar só até não ficar nenhum. Até não ficar nenhum. Mas o meu desejo era que o Futebol Clube do Porto tivesse um plantel escolhido com outra sagesse, com outra outras perícia, características também, não é? Que fosse buscar, porque apesar de tudo o mercado cada vez é mais caro, isso há que reconhecer. Sim, mas tu se calhar em vez do Eustáquio podias ir apostar nos Ivan Reims e o Sérgio não faz isso, não é? É isso que tu queres dizer. Mas isso é o Sérgio, é o Sérgio. Eu até digo, por exemplo,
em vez do David Carmo, ou em vez dos 20 milhões do David Carmo, tínhamos 2 belíssimos jogadores, 10 milhões cada um, por exemplo. Sim, e aí também é culpa do Sérgio, acredito eu, que ele quis o jogador. Aquilo que já temos falado, e da nossa cantera, das nossas escolas... Tem que se aproveitar mais. Tem que se aproveitar mais. E tem que chegar melhores jogadores também à equipa sénior. Quer dizer... Porque há aqueles jogadores como esta geração de Youth League, tu dizias assim, não há dúvida. Vamos buscar o Romário Barão. O Romário Barão ainda pode dar muito ao clube. Isto é um gosto pessoal, é uma... Pois, não sei. Pronto, vamos ver. Mas, não sei. Mas o balanço da época, apesar de tudo, é positivo, obviamente. Não é? Em resultados, em qualidade de jogo não. E olhar para o futuro, eu não auguro nada de bom. Não vou ser aqui, barrer aqui a porcaria para debaixo do tapete a achar que está tudo bem, porque não está. Não está, e acho que o Porto teve... ali há momentos que se agarrou por toda a maneira de ser do Sérgio, agarrou-se ali no limite, foi para além dos limites, e esteve se calhar a isto de ter uma época desastrosa, esteve se calhar a isto. Portanto, foi um stress tão grande que quase que rebentava a corda. Não é? Portanto, isto foi... puxar o... Foi puxar até para além do limite. Até para além do limite. Portanto, eu não estou nada satisfeito. Este vídeo também é o vídeo O Dragão Autêntico vai parar. Eu não diria que vai acabar, porque é um projeto que a gente gosta e que fez 5, 6 anos, se calhar. Foi desde a época do Nuno Espírito Santo, portanto são 7 anos. O Porto também estava aqui e nós gostávamos de também ajudar na nossa pequeníssima dimensão à mobilização da nação portista. Não é? Exatamente. Isto, o que é que a gente espera e porque é que eu digo também que não acaba? A primeira voz e o Dragão Autêntico não somos nós, são todos vocês. Nós queremos sobretudo simbolizar o portista crítico, o bom crítico e que saiba ser exigente e que seja mesmo autêntico, com amor sem limites. Com amor sem limites e que o interesse nunca seja os nossos bolsos, mas sim o clube. Manter a boa exigência, está-se a perder exigência. Eu também não sou a favor daquele adepto que a gente empata um jogo e vai para lá abanar os lenços, com o lenço branco, não é isso que eu estou a dizer, mas é preciso ser exigente com esta direção. Não é aceitável o que estão a fazer ao clube. Portanto, é esta mensagem que a gente quer deixar e é por isso que eu digo que a gente não acaba. Pode ser que até o podcast volte, se calhar daqui por 1 ano ou 2. Se calhar noutro formato, também acho que precisamos aqui de reinventar um bocadinho. Temos tido também muito pouco tempo a nível pessoal, e esse também é o principal motivo. Mas acho, particularmente eu, sim, sem dúvida, assumo isso. Portanto, vai haver aqui esta pausa, mas isto para dizer que esperamos perdurar a mensagem e que vocês todos aí desse lado continuem. É importante haver esta exigência no Porto. Nós também vamos fazendo uns posts e isso não vai acabar, mas este formato, o vídeo, o podcast vai de facto ter uma pausa. Depois, quem sabe, um dia mais tarde voltar. Deixaremos, digamos, de ser civicamente interventivos na nossa nação portista. Continuamos sócios do Porto. E sem dúvida. Mas, portanto, este projeto então vai fazer essa pausa. Mas de facto é mais importante que nunca, porque nós começamos por vermos o estado em que o Porto está, e o Porto não está no estado em que a gente gostaria que estivesse. Vai disfarçando graças ao Sérgio Conceição, mas um dia acaba-se o Sérgio Conceição e voltamos se calhar àquelas épocas tenebrosas e assustadoras onde tínhamos 3 treinadores e gastávamos coisas disparatadas e continuávamos a destruir o clube por dentro. Eu acho que não estamos assim tão longe desses tempos, apesar de tudo, não é? O Sérgio é que vai pondo ordem naquilo. É um bocadinho ilusão, de facto. É realidade. O Sérgio de facto consegue os resultados. Agora é o Sérgio e um clube, naturalmente, que é a figura imprescindível, um treinador, um líder da equipa, mas não pode só depender disso. Aliás, o futebol do Porto era tudo menos isso. Claro, o treinador entrava no clube e rapidamente bebia aquela cultura. Qualquer um era campeão, digamos. Pronto, mas qualquer um era campeão. Agora é o contrário. Só que o Sérgio é que pode descer, porque não é sempre. Porque em 6 só foste 3, ainda assim. Em 6 anos só foste 3 vezes campeão. Não é sempre. Não tens um bicampeonato.
Portanto, é preciso ver isso. A última mensagem que eu quero deixar: pensem bem, ponderem bem nas próximas eleições, em quem votam. Eu espero que apareçam mais candidatos, sem desfazer os candidatos que apareceram da última vez, que foram muito corajosos. Louvo desde já a coragem. Era importante ao menos haver alguém a dizer há uma oposição. E não nos move nada contra o Pinto da Costa, porque nada, o Pinto da Costa nada. foi o maior de todos os presidentes. Como é óbvio. Agora, foi. Essa é a diferença. Agora o Pinto da Costa não é pela idade. Ele como homem ainda é, mas é a teia que está ali à volta dele é que é assustadora. Pensem bem, ponderem bem. Eu volto a dizer, espero que apareça mais candidatos, que haja coragem de homens também com outra notoriedade no clube, não é? Com outro reconhecimento, que isso apesar de tudo as pessoas confiam mais, não é? Espero que haja mais pluralidade, espero que haja discussão, espero que haja debates. Acho que foi uma vergonha da última vez sequer o nosso presidente atual ter aceitado um único debate. É bom haver contestação, não é bom sermos como muitas vezes é o Porto Canal, e eu tenho muita pena disso, que parece que não se pode dizer mal do Porto. Deve-se dizer mal do Porto, deve-se discutir o Porto. Isso é o Porto. Não é dizer mal do Porto, senão isso é o Benfica. É dizer mal dos malos do Porto. Exato, exatamente. Sim, tens razão, exatamente. Portanto, é muito importante isso. Eu espero que cada vez haja mais esta massa crítica, que se conteste este... Sim, este status quo, não é? Acho que é importante. Acho que ninguém pode estar verdadeiramente satisfeito com o estado do clube. Portanto, espero que sejam umas boas eleições, que hajam boas campanhas, independentemente de quem ganhe, que ganhe o Porto, mas ponderem bem e pensem bem se querem continuar nisto. É a mensagem que eu gostava de deixar, porque é muito importante este momento. Acho que é um momento mesmo muito importante. Sim. E o clube tem que perdurar para além daquele que foi o maior de todos os presidentes. Como tem de perdurar um dia que saia o Sérgio Conceição. Obviamente. E o próprio Pinto da Costa... E não estão a criar-se alicerces para isso. Sabe isso muito bem. O clube, se for só o Pinto da Costa e morrer com o Pinto da Costa, então acaba o clube. Não pode ser. Claro. Porque é o que eu digo, não estão a criar alicerces para esses futuros. Ainda ontem o presidente disse: o futuro sou eu e é o Sérgio Conceição. Mas tem que haver um futuro para além deles. E repara, o Porto, em termos de infraestruturas, está a perder. Em termos de infraestruturas, estamos a perder. O Braga está-nos a dar 10-0, o próprio Famalicão começa-nos a dar 10-0. Portanto, é preciso preparar esses alicerces. Esta é a mensagem que eu quero deixar. Gostámos muito desta caminhada convosco, foi muito gratificante. Nunca atingimos aqueles subscritores todos que se vê no YouTube, aquelas barbaridades, mas para nós foi muito gratificante. Todos vocês que nos acompanharam, alguns desde os primeiros vídeos. Claro que não. Nem queríamos aqui fazer o pino ou cambalhotas, queríamos falar de questões que dizem respeito ao... Mas foi bom ver malta aí desse lado. Eu lembro do Dragão Nobre, do Guilherme, que acompanharam quase sempre desde o primeiro vídeo, e outros, e que fizeram doações. Obrigado a toda essa malta que ajudou também aqui a gente investir em algum equipamento para ajudar isto com mais qualidade. Mas pronto, vamos fazer esta pausa. Um grande abraço a todos. Vamos nos vendo, até já. E pronto, fica assim esta despedida. Sim, foi um gosto e que tenha servido para despertar algumas mentes, não é? Também algumas mentes e para a mobilização da nação portista, e que viva o Porto. O Porto é eterno, não é? Exatamente. Um abraço a todos e até uma próxima. Um abraço.